Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, ajudai-nos a fazer todas as coisas para que comece e termine segundo a tua vontade, que pela intercessão de Nossa Senhora de Santa Teresa de Ávila, o Senhor abençoe o nosso estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam todos aí muito bem-vindos. Nós já estamos então aqui na nossa segunda morada, né? E eu queria aqui convidar você para que nessa hora, nessa horinha que nós vamos estar aqui, o seu coração possa estar totalmente aqui entregue ao estudo e que Santa Teresa de Ávila nos ajude a andar, a avançar. Nós estamos então aqui na segunda morada e nela há simplesmente dois capítulos. Então, esse capítulo único aqui, praticamente Santa Teresa de Ávila, nós vamos então meditar. Nós terminamos então aí a primeira morada, né? E aqui então, na segunda morada só existe mesmo de fato um capítulo, e esse capítulo nós vamos então aqui meditá-lo agora. Olha aqui então o resumo. Muito importa a perseverança para chegar às últimas moradas. Grande guerra faz o demônio quando convém não errar o caminho no princípio, para chegar ao termo, um meio muito aqui eficiente, né? Esse meio eficiente aqui é esse meio no qual nós estamos então aí procurando um meio eficiente para nós chegarmos aí à sétima morada. Olha o que ela diz aqui. Vejamos agora quais são as almas que entram nas segundas moradas e em que se ocupam aí. Quero ser breve, porque em outras partes o expliquei longamente. Contudo, não me lembrando mais do que escrevi, será impossível não repetir muitas coisas. Se conseguisse dizê-lo de forma diferente, bem sei que não vos enfadaria. Assim como não nos cansam os livros que tratam deste assunto, embora não sejam muitos. Santa Teresa, igual eu já falei para vocês, ela é muito humilde, né? Então ela fala que até ela mesma esqueceu o que ela ali escreveu, né? Coisa muito interessante, mas ela fala que esse tema não cansa. E é verdade, né? O tema místico, o tema das moradas é um tema que não cansa de jeito nenhum. Tenho certeza que não vai cansar você aqui também. Então vamos lá. Número 2. Nessas segundas moradas ou aposentos, trata-se de pessoas que já começaram até a oração e entendem quanto lhe importa não ficar nas primeiras salas. Então, a segunda morada aqui é você já tem, de fato, já uma vida de oração, você está rezando, então você passou já para essa segunda morada. Em geral, são as almas que não têm a firmeza necessária para passar adiante definitivamente. Não abandonam as ocasiões, o que é muito perigoso. Olha aqui, ocasiões. O que que é essas ocasiões? Ocasiões de pecado, né? Como é que você quer avançar? Como é que você quer chegar na sétima morada se você não tem ali uma determinada determinação, como diz ela, né? Se você não abandona as ocasiões aonde que é a ocasião mesmo de fato de perigo que nos leva a cair. Santa Teresa de Ávila, ela pega aqui muito bem, depois então São Felipe Neri também vai dizer que tem alguns pecados, tem algumas coisas de vícios que nós só conseguimos vencer correndo, fugindo. É fugindo das ocasiões que a gente consegue então vencer a tentação e vencer o pecado. Procuram de vez em quando fugir das cobras e bichos venenosos, o pecado, né? O que é grande misericórdia de Deus, conscientes de que devem afastar-se deles, essas almas não vivem em tantos perigos porque já os conhecem. Por outro lado, sofrem mais que nas primeiras moradas a grande esperança de entrarem mais adentro. Sofrem mais, digo, porque nas primeiras salas eram como surdos mudos. Não haviam e suportavam melhor o sofrimento de não falar. Surdo mudo. Primeira sala, você está ali mesmo, de fato, como um espectador, né? Surdos mudos. Você tem que encontrar ali, de fato mesmo, a sua, ou entrar na percepção, passar dessa fase, passar para a percepção. Eram surdos mudos. Eu acho muito interessante essa comparação dela, né? Porque quando você entra de fato mesmo na vida de oração,
É difícil você se silenciar, né? É difícil você encontrar um ambiente no qual você tem que silenciar, tem que fazer silêncio para você se encontrar com o Supremo seu ser, encontrar com a presença total. Então, por isso Santa Teresa de Ávila diz, né? Era como surdos, mudos e o sofrimento de não falar, né? Muito pior seria ouvir e não poder responder. Nem por isso é melhor a sorte dos que não ouvem. Grande coisa é entender o que nos dizem. Assim acontece com as almas nesses segundos aposentos. Percebem melhor os chamamentos e convites diversos que faz o Senhor. Então, aqui, ó, na segunda morada, mais uma característica, você percebe melhor os chamamentos e os convites do Senhor. Você percebe mais. Você sabe o que o Senhor quer de você. Você está começando a compreender o que o Senhor quer da tua vida, né? Então você consegue aprender mais. À medida que se vão chegando para mais perto do centro, onde está a sua majestade, que é muito bom vizinho e de imensa misericórdia e de bondade, imersos em nossos pensamentos, negócios, prazeres e seduções do mundo, ora caindo em pecados, ora levantando-nos no perigoso convívio desses animais peçonhentos e buliçosos, é milagre deixar de tropeçar e cair. Aqui, ó, é milagre. Né? Santa Teresa, ela é realista, pé no chão. É milagre deixar de tropeçar e cair. De fato, é um milagre, né? Você ainda está na segunda morada, você está lutando com o pecado, lutando com as coisas erradas, lutando para você chegar aí a um entendimento. Você começa a perceber o chamamento do Senhor, os convites do Senhor, mas ela fala que é um milagre deixar de tropeçar e cair. Apesar de tudo, esse Senhor nosso preza sumamente que o amemos e desejemos sua companhia. Não nos deixe de chamar de vez em quando para que nos aproximemos dele, né? Sua voz é tão doce que a pobre alma, incapaz de executar imediatamente o que lhe pede, sente-se aniquilada, sofre mais do que se não ouvisse a voz divina. Olha para você ver como que é interessante o movimento, né? Santa Teresa diz que a voz do Senhor, ela é doce. A voz do Senhor, ela nos chama. Só que você está aqui numa contradição daquilo que você quer ser e daquilo que você é na realidade. E quando você quer dar esse passo para ser o que Deus quer que você seja, acontece de fato um aniquilamento porque você não consegue ainda. Mas o desejo de estar com o Senhor, o desejo de crescer, o desejo de estar com Ele, esse desejo é um desejo que não sai do seu coração. E olha aqui o que diz no terceiro. Não digo que esses convites e vozes sejam como os outros de que falaremos depois. São palavras que se ouve de gente boa, ou sermões, ou leitura de bons livros e outras coisas que nos são ditas em determinadas ocasiões, dos quais Deus se serve para nos chamar. Olha que maravilha! Palavras, sermões, livros, determinadas ocasiões, coisas que as pessoas falam para você, tudo isso o Senhor serve para te chamar. Tudo isso o Senhor está te chamando. O Senhor serve de todas as ocasiões para te chamar, de todas as ocasiões. E olha aqui, ela continua, olha que maravilha. Ou ainda doenças, sofrimentos e também certas verdades que ele nos ensina nos momentos passados em oração. Deus dá muito valor a esses momentos, por mais frouxos e sem fervor que estejamos. O Senhor serve até do sofrimento, o Senhor serve até da doença. As pessoas ficam falando assim: ai, meu, eu tô sofrendo demais, o que está acontecendo comigo? Gente, mas ali o Senhor vai servir para te chamar, para você se converter. Você não pode, de maneira nenhuma, desprezar as ocasiões que acontecem ou que estão em você, para que você então despreze isso e achar que não tem nada espiritual envolvido na coisa. Tem. Tudo parte da espiritualidade, chega na espiritualidade e o Senhor se serve. E mesmo que você seja frouxo, mesmo que você esteja sem fervor, o Senhor ele serve em todas as ocasiões para dar um toque. Eu me lembro muito bem quando eu estava
fazendo discernimento para ser padre. Olha, as pessoas diziam: Nossa, mas você tem uma cara de padre, né? Nossa, o jeito que você mexe no altar, o jeito que você mexe com as coisas sagradas, você tem um dom, você tem um talento, você tem um chamado. Tudo isso vai agregando, você vai agregando para que o Senhor então te chame. Então o Senhor se serve de todas as ocasiões. E vós, irmãs, não tenhais em pouco essa primeira graça, nem vos entristeçais se o Senhor não responde logo. Sua Majestade aguarda muitos dias e anos, especialmente quando vê perseverança e bons desejos. Olha aqui. Se o Senhor vê perseverança e bons desejos, para que ele tem que ficar então aí te respondendo certas coisas? E a nossa função na vida é perseverar e ter bons desejos. Essa é a nossa função aqui na vida. Nós não temos outra função, outra realidade que nos cerca. A realidade é essa. Eu tenho que perseverar, eu tenho que ter bons desejos e não tenho que ficar aqui almejando que o Senhor vai me responder ou não vai me responder, que o Senhor vai fazer isso ou fazer aquilo, né? Vá perseverar. A perseverança já é o princípio de realização. A perseverança ela rima muito bem com felicidade e você vai chegar ao patamar que você conhece. Terrível é a guerra que aqui fazem. De mil maneiras os demônios, os tormentos são maiores que na sala anterior, onde a alma estava surda e muda, ouvia muito pouco e quase não resistia, como quem perdeu em parte a esperança de vencer. Nessa segunda morada, o intelecto está mais vivo e as faculdades são mais hábeis. Os golpes e descargas de artilharia são de tal modo estrondosos que não podem deixar de ser ouvidos. O demônio põe-se a representar os prazeres mundanos, que são as cobras, como sendo quase eternos. Olha, os prazeres mundanos são as cobras, né? E lembra aqui da cobra do paraíso, né? Prazeres mundanos e o demônio fica ali te atentando, te atentando, te atentando, porque de fato eles são essas cobras aqui que quase são eternos, mas não são eternos. Relembra os amigos e parentes da estima em que é tida a pessoa por toda parte, sugere mil outras dificuldades imaginárias, inclusive a saúde, comprometida pela penitência. É que sempre nessa morada começam a aparecer os desejos de fazer alguma penitência. Lógico, você está pecando, você está vendo que a coisa não está fluindo, essas cobras aqui estão para tudo e quanto é lado, essas cobras, querendo aí te pegar de todos os jeitos. É lógico que você tem que fazer uma penitência, surge aqui uma penitência. E essa penitência aqui pode ser feita de várias maneiras, né? De você talvez ficar sem comer, um jejum, né? Treinar de fato mesmo ali a vontade, a mortificação da vontade, que nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Então tem tudo isso aqui mesmo de fato em jogo, né? Tem tudo isso aqui em jogo e começam então a fazer um pouco de penitência. Número 4. Ó Jesus, em que complicações os demônios metem aqui a pobre alma? Nessas aflições, ela não sabe mais se vai adiante ou se volta para a primeira morada. Por outro lado, a razão lhe faz ver que o engano está em dar valor a tais coisas, em comparação do sumo bem a qual aspira. Então, dá valor às cobras, dá valor aos prazeres do mundo, você começa a entender que isso não é mais para você, né? A fé lhe ensina o verdadeiro caminho. A memória recorda-lhe o fim em que vão parar todas as vaidades mundanas, né? A memória recorda que o pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A memória recorda. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Trazendo lembrança, a lembrança mortes, algumas repentinas, de pessoas conhecidas que gozaram muito dessas frivolidades, né? Ultimamente no Brasil aí morreu, né? Eu tô gravando esse programa em janeiro de 2024. Morreu aí mais um artista muito famoso que mexia muito com drogas, né? Então você vê que os prazeres mundanos geram morte, overdose,
Você vê ao redor que tem pessoas que estão nesse caminho de frivolidade e tá mal, depressivo, depressão, sentimento de suicídio, quer morrer, não consegue fazer mais nada. Então você começa a aprender também com isso. Quão depressa foram esquecidas por todos, né? E esquece mesmo. Você morre e as pessoas não vão lembrar mais de você. E tem mesmo, por isso que você tem que perseverar, por isso você tem que amar Jesus, por isso tem que amar o Senhor, porque as coisas do mundo, você aí, ó, vai ser sepultado, os vermes vão te comer. E não vai adiantar nada aqui, ó. Quão depressa foram esquecidas por todos. Alguns conhecidos em grande prosperidade jazem debaixo da terra pisada pelos transeúdes. Quantas vezes, ao passar por uma dessas sepulturas, considera que ali está aquele corpo fervilhando de vermes, e assim outras coisas que passam pela mente. Então tá ali, né? Fervilhando de vermes ali, e você sabe muito bem qual que é o fim do pecado, que é a morte. A vontade inclina-se a amar aquele no qual descobre tão infinitos atrativos. Então, existe também uma inclinação para o pecado, mas existe também uma inclinação para as coisas sagradas. Quisera corresponder a tantas provas de amor, especialmente ao ver como este verdadeiro amigo, longe de se apartar de nós, acompanhando-nos, dá-nos o ser e a vida. Por, por sua vez, o intelecto acode e mostra-lhe que jamais achará melhor amizade, ainda que viva muitos anos. O mundo todo está cheio de falsidade e os prazeres que o demônio lhe oferece estão saturados de sofrimentos, inquietações e contradições. Então é isso. O mundo não vale absolutamente nada. O mundo está cheio de falsidade e quando mais você se envolve neste mundo, você vai ver que existe ali então um saturamento de sofrimento, é oferecido um saturamento de sofrimento, de inquietações e de contradições. Esse é o mundo que você vive. Diz-lhe ainda a razão. Fora deste castelo, tenho certeza, a alma não achará segurança nem paz. E não vai achar mesmo. Deixe de andar pelas casas alheias. Sua própria casa está repleta de bens, se o quiser saborear. Onde poderá achar tudo o que precisa como em sua casa, especialmente tendo tal hóspede, que lhe dará domínio sobre todas as suas riquezas? Se consentir em não andar perdida, como o filho pródigo, em busca do alimento dos animais imundos, né? Como o filho pródigo, gente, não, você não vai conseguir achar nada fora da casa do pai. Você não vai conseguir achar absolutamente nada. Nada, 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 nada. A não ser dentro desse castelo. Você pode procurar onde você quiser. Pode procurar qualquer tipo de prazer, qualquer tipo aí de algo que você necessita, que você quer. Você não vai encontrar nunca, nunca, mas nunca mesmo. Essas razões são mais que suficientes para vencer o maligno, o Senhor e Deus meu. O costume de viver entre mil vaidades e o espetáculo de um mundo que só trata de frivolidades põe tudo a perder. Olha aqui, o costume de viver em mil vaidades, né? E você toda hora escutando esse espetáculo, né? Que o mundo trata de frivolidades. Você pode colocar tudo isso a perder se você continuar de novo. Você não vai conseguir nem passar da segunda morada, né? A fé está tão adormecida que preferimos as coisas visíveis às realidades que ela nos ensina. No entanto, vemos com os nossos olhos como são infelizes os que vivem em busca dessas coisas vãs. São infelizes mesmo. O mundo só traz infelicidade. As pessoas são infelizes. Não caia numa ilusão de Instagram, de Facebook, onde a pessoa está esbanjando talvez ali algo, esbanjando, né, uma vida que não é a vida real dela, uma vida totalmente vã e ali é um esbanjamento de infelicidade aquele Instagram, né? Todo mal nos vem desses bichos venenosos com os quais lidamos. Como uma pessoa mordida de víbora fica toda envenenada e se põe a inchar, assim acontece conosco quando nós somos mordidos de fato mesmo pelo mundo, né? Claro, essa aqui para sarar
será preciso submeter-nos às repetidas curas e tratamentos. Muito favor nos faz Deus em não morrermos de tão grave mal. Você precisa de uma cura. Todos nós precisamos de uma cura. E essa cura vem através absolutamente de quê? Do antídoto da oração, do antídoto da fé, da Eucaristia, para curar a nossa alma. Não há dúvida, aqui a alma passa por grandes sofrimentos, especialmente quando, por seus costumes e condições, o demônio percebe ter ela capacidade para adiantar-se muito no serviço de Deus. Convocará todo o inferno para obrigá-la a sair do castelo. Lógico, o demônio, ele vê que você tem uma capacidade imensa de vida espiritual, de vida com Deus, ele vai mover o inferno para você sair do castelo. Ele vai mover o inferno para você parar de rezar. Ele vai mover o inferno todo, o demônio, para que você não vá à missa, não faça confissão, não reze o seu terço, o seu rosário. Ele vai fazer absolutamente tudo. Olha aqui o nosso sexto, né? Eu não sei até aqui onde nós vamos. Nós vamos, eu acho, até isso. Nós vamos até o número 11 aqui. Nós já estamos já no sexto aqui, né? Sexto parágrafo. Ah, Senhor meu, aqui a única esperança é o vosso auxílio, sem o qual nada se faz. Por vossa misericórdia, Senhor, não consintais que essa vossa criatura seja enganada e deixe o caminho começado. Olha que oração maravilhosa, né? Dai-lhe luz para que veja com todo o seu bem esta e não voltar atrás e apartar-se das más companhias. Olha, chega um tempo na nossa vida que nós temos que perder o caminho de volta. Você tem que perder o caminho de volta. Não tem como. Se você não perder o caminho de volta, a gente cai em tantas ciladas, meu Deus. É grandíssima vantagem para a alma que se dá à oração tratar com os que de veras servem a Deus. Olha, a amizade, você tem que procurar amizades que têm a mesma coisa. Ide vele, ide nole. Amizades que amam as mesmas coisas que você ama e rejeitam as mesmas coisas que você rejeita. Chegar-se não só aos que estão nos mesmos aposentos, mas aproximar-se dos que já encontraram nos salões vizinhos ao do rei, o que logo se conhece, de tanta conversar com eles, resulta trazê-lo para onde estão, o que muito o ajudará. Mas este sempre alerta para não se deixar vencer pelo demônio. O inimigo se afastará depressa, vendo um total determinação de não voltar às primeiras moradas, de antes perder a vida, o descanso e tudo que ele oferece. Olha, você tem que estar disposto para não voltar atrás, você tem que estar disposto a perder a vida, perder o descanso e a perder tudo aquilo que se oferece. O problema nosso é que nós, às vezes, nós não somos homens, nós somos, às vezes, fracos, né? Nós somos mole, frouxos, né? Olha aqui, determine-se energicamente a lutar contra todos os demônios. Determine-se energicamente a lutar contra todos os demônios, na convicção de que não há melhor armas que as da cruz. Seja viril, seja homem, e não faça como os que se deitavam de bruços para beber quando marchavam para o combate. Não me recordo com quem deitar de bruço para beber. Sejam homens, uma determinada determinação, enérgica determinação de não voltar para aquela morada, de não ceder ao pecado, de não ceder às coisas ruins, ao pecado mesmo. Seja homem, viril. Perder o caminho de volta. Eu não tenho mais um caminho de volta, eu não tenho mais para onde ir, pronto, acabou. Energicamente. E olha que a colérica aqui sabe muito bem, né, o que é enérgico, né? Embora já tenha dito de outras vezes, vou repetir aqui um aviso por ser muito importante. É o seguinte: nesses princípios, nunca se lembre de que existem gostos e alegrias espirituais. Seria maneira muito baixa de começar a construção de um edifício tão precioso e magnífico. Não queira ter alegrias espirituais, agora é combate, agora é luta, né? Agora é luta, é combate. Não venha querer aqui ter deleites,
Nessa vida não tem deleite. Isso aqui é tipo de uma mente revolucionária querendo então já sentar na janelinha, né? Não é isso, não tem como. Lançando alicerces na areia, dariam como tudo no chão e viveriam sempre desgostosos e tentados. Não são essas as moradas a que chove o maná? Elas estão mais adiante, onde tudo tem sabor de acordo com o desejo da alma. Não é agora na segunda morada, mas a próxima morada você vai passando, você vai ter um sabor de tudo aquilo que a alma deseja. Ela só quer o que Deus quer. Ela só quer o que Deus quer. Você só quer o que Deus quer? É engraçado, ainda estamos metidos em mil embaraços e imperfeições. As nossas virtudes apenas principiaram a brotar e praze a Deus que algumas tenham principiado a nascer, não sabem ainda andar. Algumas virtudes ainda estão no começo, não sabem andar, né? Todavia, não temos vergonha de queixar-nos de securas e de querer gostos na oração. Jamais nos aconteça isso, irmãs. Abraçai-vos com a cruz que o vosso esposo levou às costas e convencei-vos de que esta há de ser a vossa empresa. Abrace a cruz. Na segunda morada não tem deleites, não tem gosto. Ai, tô sentindo uma vontade, que delícia a minha vida de oração. Não é, não vai ter isso não. Tem nada de delícia, não tem nada de, não é, você não tá vivendo nesse momento aí de prazeres, né, de coisas prazerosas, não é isso aqui não. Não é isso ainda, né? Aquele que por amor puder padecer mais, padeça mais por ele, e lhe caberá a melhor parte. Considerai o resto como acessório. Se o Senhor o quiser dar, render-lhe muitas graças. Então, ó, padecer mais, sofrer mais, vai ter a melhor parte, receberá a melhor parte, caberá a melhor parte, como recompensa espiritual. Então, padecer mais e abraçar a cruz nessa morada. Direis talvez que estáis bem resolvidas a abraçar os sofrimentos exteriores, contanto que Deus vos console interiormente. Sua Majestade sabe melhor do que nos convém. Não nos compete aconselhá-lo sobre o modo de nos distribuir seus dons. Com razão poderia ele responder que não sabemos o que pedimos. Tendo o empenho de quem começa a ter oração, e nunca o esqueçais, pois é de sua importância. Há de se trabalhar e determinar-se conforme a sua vontade, como a do Senhor dispõe com toda a sua diligência possível. E ficar muito certas, nisso consiste a maior perfeição a que se pode chegar no caminho espiritual, como direi adiante. Quanto mais perfeita for essa conformidade, maiores graças receberemos do Senhor e mais adiantados estaremos nesse caminho. Então, o negócio é trabalhar, conformidade com a vontade de Deus, trabalhar, não esquecer dessas cobras, não esquecer de separar-se do mundo mesmo energicamente e vencer todas as seduções que o demônio quer aí que nós nos entrelacemos, né? Não penseis que haja aqui grandes complicações, nem coisas ignoradas e ocultas. Todo o nosso bem está nessa convicção. Se erramos desde o começo, queremos que o Senhor faça logo nossa vontade e nos leve para onde imaginamos. Que solidez pode ter o edifício? A sua vontade? Que solidez pode ter o edifício você querendo só a sua vontade? Ao contrário, façamos tudo o que estiver em nossas mãos para evitar o contato com essas sevandijas venenosas, né? Cobras venenosas. Muitas vezes Deus permite que securas e maus pensamentos nos persigam e aflijam, sem que possamos lançar para longe de nós. Às vezes chega isso, maus pensamentos, né? Chega maus pensamentos em nós, chega muita coisa que nós, às vezes, nós não queremos pensar, mas chega, mas calma. Isso vai passar ao longo da caminhada, isso vai passar ao longo dos momentos que você for ali crescendo cada vez mais na oração, isso pode ser depois muito bem controlado. Permita mesmo algumas vezes sermos mordidos para que aprendamos a nos guardar melhor no futuro. Olha aqui, às vezes nós somos mordidos para a gente ficar mais esperto no futuro e para provarmos que deveras nos pesa ter ofendido a Deus.
Não desanimeis, portanto, quando vos acontecer cair, nem deixeis de querer ir adiante. Então é cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Dessa mesma queda tirará Deus o vosso bem, como faz o vendedor de triaga, que para provar a sua eficácia bebe primeiro o veneno, ainda que não houvesse outro meio de enxergarmos a nossa miséria. Se você não enxergar a sua miséria, pode ficar tranquilo que quando você cair, você vai enxergar a tua miséria e o Senhor pode tirar muita vantagem disso. O combate renhido, que forçosamente travamos para de novo nos recolhermos, bastaria para recolhermos o grande mal que nos faz o costume de andar dissipadas. Haverá maior mal do que não podemos estar em nossa própria casa? Se em nosso próprio lar não achamos sossego, que esperança teremos de encontrá-lo em casas alheias? Olha, o mundo não é para nós. Esse mundo não é para nós. Esse mundo, você não está aqui, ó. Você não está, eu não sou desse mundo, eu sou para o céu. Eu sou da eternidade. Não tem como encontrar aqui esperança neste mundo. Não adianta ficar falando, não encontra. Isso é a mente revolucionária, né? Nossos verdadeiros amigos e mais íntimos parentes, isto é, as nossas faculdades, com os quais somos obrigados a conviver, que é a memória, que é a inteligência e a vontade, ainda mesmo contra a vontade, parecem pedir vingança, com que sentidas da guerra que lhe fizeram nossos vícios. Olha aqui ela, paz, paz, minhas irmãs. Eis as palavras do Senhor recomendadas tantas vezes aos seus apóstolos. Crede-me, se não tivermos e não procuramos a paz em nossa casa, não encontraremos nas alheias. Se você não achar uma paz interior no seu castelo interior, não adianta você ir para casas alheias no mundo, você não vai encontrar paz. E se você está meditando aqui o castelo interior, você está aqui meditando comigo, é que você quer encontrar essa paz, mas dentro de casa, não fora, né? Peço aos que ainda não começaram a recolher-se em seus mesmos. Aos que já principiaram, peço que enfrentem todas as dificuldades para não voltar atrás. Olhe que é pior a recaída do que a queda. Quanto tempo perdido. De fato, né? A recaída, meu Deus do céu. Quem aqui já recaiu algum pecado sabe muito bem. A recaída ela é pior do que a queda. E quanto tempo a gente perde, né? Confie na misericórdia de Deus. Em nada confie em si mesmo. Nada confiem em si mesmo. Nada. Não confie em você. Não confie que você vai dar conta. Não confie que você vai conseguir sozinha. Não confie em si mesmo. Verão como Sua Majestade sabe atrair a alma de morada em morada até introduzida no lugar onde as feras não atingem nem molestam. Aí elas as subjugará todas e zombará de seus assaltos. Aí experimentará já nessa vida tal abundância de bens como jamais poderia supor, isso lhe asseguro. Esse começar a recolher-se não há de ser a força de braços, e sim com suavidade para perseverar num recolhimento mais duradouro e contínuo. Como vos disse no princípio, já escrevi acerca de que havia de fazer nas perturbações causadas neste ponto pelo demônio. Por isso não o direi mais aqui. Só acrescento que é de grande vantagem consultar pessoas experimentadas, um diretor espiritual, né? O cumprimento de certos deveres e obrigações necessários vos poderá parecer erroneamente prejudicial ao recolhimento. Quando não achamos quem nos ensine, o Senhor fará tudo redundar em nosso proveito, contanto que não deixemos a oração. Para este mal de deixar a oração não há remédio senão recomeçar. Deixou a oração? Recomeça. Não há outro remédio, aqui diz ela, no qual deixei de rezar? Comece de novo. Deixei de rezar? Então vai lá e começa de novo. Do contrário, pouco a pouco a alma irá perdendo cada dia mais. Praza a Deus que ao menos o entenda. Último parágrafo. Alguns poderiam pensar: se é tão grande mal voltar atrás, é preferível que não se meter em tal empresa em ficar fora do castelo, já que vos disse desde o princípio, e o próprio Senhor o confirma: quem anda no perigo, nele perece. Quem anda no perigo, nele perece, né?
fugir das ocasiões. Quem anda no perigo, nele perece. Também vos declararei que a porta para entrar neste castelo é a oração. Ora, é desatino pensar que havemos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos, a fim de conhecer e considerar nossa miséria, os benefícios de Deus e pedir-lhe muitas vezes misericórdia. Se você quer entrar no céu, você precisa primeiramente entrar em você mesmo. Se você não entrar em você mesmo, vai ser muito difícil você entrar no céu. O mesmo diz: ninguém subirá ao Pai senão por mim. Não sei se são exatamente essas palavras, creio que sim. E também, quem me vê a mim, vê o meu Pai. Ora, se nunca pusermos os olhos nele, nem considerarmos o quanto lhe devemos, nem a morte que por nós padeceu, não sei como podemos conhecer e trabalhar no seu serviço, lógico, né? A fé sem obras, que valor pode ter? E estas, se não estivermos unidas ao merecimento de Jesus Cristo, nosso bem, o que valerão? Sem a oração, a reflexão, a meditação, quem nos estimulará a amar este Senhor? Se você não reza, se você não faz reflexão, se você não medita, quem vai te ensinar a amar Jesus? Praz a sua majestade dar-nos a compreender o muito que lhe custamos. Façamos-nos ver como o servo não é maior do que o Senhor, o quanto precisamos trabalhar para fruir de sua glória, e como nos é indispensável orar, a fim de não andarmos sempre em tentação. Temos que rezar. Não tem como. Essa oração aqui hoje, segundo capítulo, segunda morada, você tem que rezar. Você tem que estar numa dimensão mais de oração. Senão, nós não vamos aguentar, nós não vamos suportar. Isso que é aqui a segunda morada. Depois a gente já entra na terceira morada. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso e Eterno, pela intercessão de Santa Teresa de Ávila, de Nossa Senhora Rainha da Paz, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Até a terceira morada.